Gente, que vibes! Oi, gente! Hoje é o dia de conversar e contar pra vocês meus dramas da vida. Gente, uma coisa que eu tenho assim como convicção na minha vida é que a gente nunca vai conseguir eliminar 100% a procrastinação da nossa vida. Isso é um fato. A gente tem que aceitar esse fato. A gente tem que abraçar esse fato. Porque não tem como, gente. A gente sempre vai procrastinar em algum momento da nossa vida. Em algum dia a gente vai deixar de fazer o que a gente tem que fazer pra fazer o que a gente não deve fazer. Deixa eu só baixar a câmera um pouquinho. Ui, baixou demais. Enfim, não tem como, a gente sempre vai procrastinar em algum momento da nossa vida, a gente precisa aceitar esse fato. A questão é não deixar com que a procrastinação se torne um hábito na nossa vida, porque é aí que tá o problema, né? A gente não pode deixar com que a gente procrastine tanto ao ponto de deixar de fazer coisas importantes e alcançar os nossos objetivos. E eu acredito que tudo nessa vida, todas as coisas que a gente faz, existe um porquê e uma razão por trás daquela ação que a gente tomou. E com a procrastinação, não é diferente. Sempre quando a gente procrastina, existe um motivo por trás. Tem um porquê do porquê a gente tá fazendo aquilo. E muitas vezes a gente vai no piloto automático e acha que quando a gente procrastina é porque a gente é preguiçoso, a gente não é disciplinado, a gente leva essas características, esses adjetivos de uma forma muito automática quando se trata da procrastinação. Mas nem sempre esses são os motivos e é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu sempre procrastinei na minha vida, mas eu acho que foi aquele tipo de procrastinação saudável. Não saudável, mas aquela procrastinação meio que normal de qualquer pessoa. Tipo, deixar pra fazer o trabalho faltando 2 dias pra entregar. Esse tipo de coisa. Mas teve uma fase da minha vida que eu me encontrei procrastinando coisas muito importantes pro meu futuro. E eu achava naquele tempo que eu simplesmente não conseguia ter foco. Eu não conseguia, colocar a minha atenção naquela atividade. Eu ficava me distraindo, eu ficava procurando outras coisas pra fazer em vez de fazer o que eu precisava. E eu simplesmente achava que eu não tinha disciplina, que eu não tinha foco nenhum. Só que, depois de muito tempo, eu fui perceber que não era isso. No fundo, gente, o que acontecia comigo é que eu procrastinava não porque eu não era uma pessoa disciplinada, mas era porque, no fundo, eu tinha medo de fazer aquela tarefa. Eu tinha medo de não conseguir realizar a tarefa do jeito que eu queria realizar. Eu tinha medo de não me sentir suficientemente boa naquilo que eu queria fazer. E eu tinha medo de, sei lá, daquilo ser muito difícil pra mim, de eu não conseguir lidar com aquilo. E, gente, eu demorei muito mesmo pra entender que esse era o real motivo porque eu procrastinava tanto. Deixa eu só baixar a câmera mais um pouquinho novamente. Pra quem não sabe, na verdade ninguém sabe, eu fiz faculdade de design gráfico. E, gente, eu sempre amei, na verdade eu ainda amo, fazer projetos de identidade visual. Então eu gosto muito de fazer logotipo, ficar escolhendo cores, tipografias. Enfim, não vou ficar entrando em muitos detalhes aqui, né? Mas eu sempre gostei de fazer esse tipo de projeto, né? E no geral, assim, projetos de identidade visual que não é muito grande, um designer, ele consegue fazer em 5 dias um projeto de identidade visual. Claro, dependendo da amplitude desse projeto, né? E muitos designers conseguem fazer até menos do que 5 dias. Mas assim, num projeto que a maioria dos designers fariam em 5 dias, eu levava 15 dias pra fazer. Eu sempre demorava muito pra fazer esses projetos, porque eu sentava a bunda na cadeira, ou sei lá, a bunda no sofá pra fazer o projeto e eu não conseguia sentar, fazer e terminar. Eu sentava, fazia, sei lá, por 10 minutos, e aí eu parava, eu começava a entrar em outros sites, eu começava a me distrair, pegava o celular, eu começava a inventar coisas na minha cabeça, encontrando outras tarefas que na minha cabeça eu tinha que fazer primeiro do que aquilo, pra que quando eu sentasse e fosse fazer de fato o projeto, eu me sentisse mais em paz. Sei lá, gente, eu criava um monte de coisa na minha cabeça. Eu simplesmente não
não conseguia focar em nada, não conseguia terminar as coisas que eu começava. Era muito difícil pra mim e eu me sentia muito mal nesse tempo. E no fim das contas, a questão era que eu simplesmente não me sentia capaz de realizar aquele projeto. Eu sentia que eu não era boa o suficiente. Eu olhava pro projetos, né, de outros designers e eu falava, caraca, esses projetos que eles fazem é muito top. Eu, tipo, será que um dia eu vou conseguir fazer coisas tão legais assim? E eu acho que eu usava a procrastinação de uma forma muito inconsciente, sabe? E eu acho que a partir desses pensamentos, desses sentimentos internos que eu tinha, eu nunca cheguei a externalizar essas coisas que eu sentia, sabe? São coisas que simplesmente vinham assim dentro de mim. Coisas que a gente só sente, né? E eu acho que a procrastinação veio de uma forma meio inconsciente na minha vida durante esse tempo. E, claro, eu não entendia qual que era a razão, o motivo de eu procrastinar tanto, né? E aí eu achava que simplesmente era, sei lá, falta de foco. Até o fatídico dia em que eu li uma frase que, gente, mudou tudo. Mudou a minha perspectiva de uma forma. E eu vou ler essa frase pra vocês e vocês prestem atenção. Tô aqui com meu tablet. A frase é o seguinte: se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Essa frase é de Henry Ford. Gente, Henry Ford foi o criador da Ford. Ford, a marca de carro, né? Gente, eu me deparei com essa frase, eu acho que foi no Pinterest. E, cara, quando eu li essa frase, eu fiquei meio assim, tipo, paralisada. Eu fiquei em silêncio comigo mesma. Eu fiquei, tipo, refletindo na minha vida. E as fichas só foram assim, caindo. E aí eu parei, eu li a frase de novo, fiquei refletindo. E eu comecei a perceber o óbvio que tava na minha cara, mas eu não enxergava. Eu percebi que, na minha mente, eu sempre acreditava que eu não conseguia fazer as coisas. Gente, é uma coisa, assim, muito doida. A gente pensa essas coisas de forma inconsciente. Eu acho que são coisas que a gente pensa muito no automático, porque a gente já tá acostumado a viver dessa forma e a ter esses tipos de pensamento. Então a gente acaba não questionando quando esses pensamentos vêm na nossa cabeça. A gente simplesmente pensa e aceita que isso é uma verdade. E quando eu li a frase, eu falei, caramba, mano, é verdade. Eu, tipo, sempre pensei que eu nunca conseguia fazer as coisas. Eu sempre pensei que cada projeto, sei lá, de identidade visual, ou sei lá, gente, qualquer outra coisa, é que os projetos de identidade visual, de design gráfico, né, era o que mais me pegava com a procrastinação. Mas, tipo, qualquer coisa, assim, um pouco mais complexa de se fazer, eu achava que eu não era capaz, que eu não conseguia fazer aquilo. E, mano, eu me sentia dessa forma quando eu ia fazer os meus projetos. E aí eu usava a procrastinação, essa bendita procrastinação, como uma válvula de escape, um meio que eu, sei lá, podia usar para que eu não tivesse que fazer aquela tarefa de fato, aquela tarefa que tava me trazendo medo, insegurança, enfim. Gente, na minha cabeça, na minha mente, eu achava que eu não conseguia fazer nada. E adivinha qual era a minha realidade? De fato, eu não tava conseguindo fazer nada. Por isso que eu falo, gente, as coisas que a gente pensa, coisas que a gente coloca na nossa cabeça, na nossa mente, influencia muito a nossa vida, influencia muito o nosso comportamento. E no final das contas, eu tava simplesmente me auto-sabotando. Eu não estava percebendo isso. Ai, gente, socorro. Ai, gente, sério, esse vídeo tá sendo um desabafo. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a tentar pensar de uma forma diferente, né? Eu comecei a falar, tá bom, eu sempre acreditei que eu não conseguia fazer as coisas, agora eu vou tentar começar a pensar de uma forma oposta e tentar falar pra mim mesma que não, você consegue fazer isso, você é capaz, vai lá, você vai dar tudo certo. Enfim, gente, inclusive, um tempo depois eu comecei a fazer terapia. Gente, ajuda tanto. Façam terapia. E quando eu fui mudando a minha mentalidade, o jeito que eu pensava sobre mim mesma, foi de fato o momento em que eu vi que eu tava conseguindo vencer a minha procrastinação. Porque eu já não tinha tanto medo assim de fazer as minhas tarefas, né? Eu tentava me convencer de que eu conseguiria fazer as coisas, de que eu era capaz sim de fazer. Por mais que não ficasse do jeito que eu esperava, do jeito que eu imaginei na minha cabeça, eu ia dar o meu melhor e eu ia conseguir ter um resultado bom. Pelo menos eu ia ter algum progresso, sabe? Eu
ia aprender mais, evoluir mais, e isso é o que mais importava. E, gente, de verdade, eu fui começando a falar essas coisas pra mim mesma. Sempre quando eu pegava alguma coisa pra fazer, principalmente esses projetos, né, que é o exemplo que eu tô dando aqui, eu falava pra mim mesma que eu conseguia fazer aquilo sim, que eu era capaz, que eu ia me divertir durante o processo. E, gente, isso foi me ajudando muito. E, de fato, a minha procrastinação, ela só foi diminuindo a cada dia. E, pra falar a verdade, até hoje eu me encontro nessa situação, né? Hoje em dia, eu não faço tantos projetos, assim, de identidade visual, porque esses projetos que eu fazia eram mais projetos pessoais meus. Como eu tô num trabalho CLT, então eu tenho que fazer outras coisas. Mas, até hoje, eu me encontro nessa situação em relação a outros tipos de tarefas. E, gente, até mesmo coisas relacionadas aqui ao meu canal do YouTube. Tem coisas que eu tenho que fazer pro meu canal, seja algum vídeo, ou sei lá, alguma ideia de vídeo que eu tenho. Eu falo, caramba, mas acho que eu não vou conseguir fazer esse vídeo. Então até hoje eu me encontro nessas situações de não acreditar que eu consigo fazer as coisas, e por conta disso, quando eu me coloco na posição de não, eu vou fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, às vezes eu me encontro procrastinando, sabe? E durante esses momentos que eu consigo me ver procrastinando, porque às vezes a gente tá procrastinando, a gente tá no telefone, tá vendo um vídeo, e a gente deixa a vida nos levar, né? A gente nem percebe o tempo passando. Mas quando eu consigo, assim, ter uma noção de estou procrastinando, eu paro e pergunto para mim mesma: você está procrastinando porque, no fundo, você está com medo de achar que você não consegue fazer essa tarefa? Gente, eu tenho essas vozes. Muitas vezes a resposta é sim. Eu vejo que eu tô procrastinando porque no fundo eu estou com medo de fazer aquela tarefa e achar que não vai ficar bom o suficiente, que eu não vou conseguir fazer aquilo. Mas outras vezes a resposta é não. E aí eu só tô procrastinando mesmo porque eu não tô afim de fazer aquilo, e é isso. Tô afim de ver série. Gente, eu tô gravando esse vídeo porque eu vejo, na verdade eu sinto, que eu não estou sozinha nessa. Eu acredito que tem muitas pessoas que passam por isso e acham que elas simplesmente não têm foco, não têm disciplina, não é uma pessoa que consegue ficar centrada ali na tarefa, e acha que o problema é que ela precisa ser uma pessoa assim, ó, mais disciplinada, acordar às 5 horas da manhã. Mas em muitos casos, gente, não é falta de disciplina. É simplesmente uma autossabotagem em que você não tá acreditando em você mesmo, não acredita que você consegue. E aí, inconscientemente, você vai procrastinar, porque aquela tarefa é muito difícil. Então você vai fazer o quê? Mexer no celular, que é mais fácil. Agora vocês lembram da frase que eu li antes? A frase do Henry Ford. Se você pensa que você pode, ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Gente, por que eu sou assim? Gente, essa frase é o suco do sucesso. Ai, gente, de verdade, essa frase é tudo. É tudo na minha vida. Se você coloca na sua mente que você consegue fazer alguma coisa, você vai conseguir fazer aquela coisa. Agora, se você coloca na sua cabeça que você não consegue, minha amiga, você não vai conseguir. Então guardem, amigas, essa frase no coração de vocês. E viver tudo isso, gente, viver essa fase em que eu não conseguia avançar nos meus projetos, na minha carreira como designer. Hoje em dia, né, olhar pra trás e entender os meus porquês só me fez perceber que uma das verdades que eu carrego assim na minha vida, que é que não tem como a gente mudar a nossa vida, o nosso externo, se a gente não muda o mais importante, que é o interno, é na nossa cabeça, a nossa mente. Gente, é a nossa mentalidade que faz com que a gente, de fato, consiga fazer as coisas. Se a gente não pensar que a gente não é capaz, a gente nunca vai ser capaz. Mas se a gente pensar que a gente pode sim, amiga, o céu é o limite. Então, essa é a forma que eu tô lidando com a minha procrastinação, porque eu vejo que essa é a minha razão. Voltando ao que eu estava falando, essa é a forma que eu lido com a minha procrastinação, baseado em conhecer os meus motivos, os meus porquês de eu procrastinar. Então, fica aí pra vocês refletirem no coração de vocês. Gente, reflitam e se perguntem qual é a razão. Se vocês são pessoas que procrastinam, se a procrastinação tá atrapalhando o seu dia a dia, tá atrapalhando você de fazer as suas coisas, se pergunta por que você tá procrastinando. O que você sente quando você se depara com aquela atividade que você tem que fazer, aquela tarefa, e você não faz? Por que você não faz ela? O que você sente? Qual é o sentimento? Qual é o seu pensamento em relação àquilo? Porque é só a gente encontrando a resposta certa
certa que a gente vai conseguir encontrar a solução certa pra resolver esse problema. É isso, gente. Esse é o vídeo, esse é o desabafo da minha vida. Queria muito conversar sobre isso com vocês, porque, cara, eu estar hoje aprendendo a lidar com a minha procrastinação tem me feito um bem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido, assim, útil de alguma forma. Mas, gente, é isso. Realmente eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês têm alguma sugestão de vídeo, vocês queiram que eu grave, deixa aqui nos comentários, entendeu? E, amiga, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal também, porque tá vindo muito vídeo bom. Então é isso. Um super beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.